Olá pessoal, aqui quem fala é o Faza e seja muito bem-vindo ao canal Te Vejo em 2050. Já tem algum tempo que eu faço alguns vídeos para a internet, eu já fiz muitos vídeos, principalmente eu iniciei fazendo vídeos sobre filmes, falando sobre filmes, os comentários, né, indicando alguns filmes, depois também de games e também alguns antigos já de outros vários assuntos, né, diversos assuntos. E esse canal aqui eu recentemente unifiquei, eu tinha vários canais, unifiquei todos em um. E espero que vocês gostem, né, do conteúdo que eu trago aqui, apesar de ser bem amador, né, eu estou fazendo na câmera do celular, é bem amador mesmo, tem barulho de rua, tem barulho de cachorro latindo. A minha edição é bem amadora também, né, eu tento tirar os latidos dos cachorros, por isso que tem muito corte nos meus vídeos, porque é cachorro latindo, às vezes eu consigo, às vezes não. Mas no final eu pelo menos estou gostando, eu pretendo fazer algumas modificações, aprender um pouco mais, né, algumas coisas eu quero acrescentar. Mas enquanto não faço isso, eu vou continuar fazendo os meus vídeos aqui. E se você estiver gostando, deixe seu like. E se quiser também, comenta aí, coloca algum assunto que você quer que eu fale. Eu gosto de falar de todo tipo de assunto. Eu sempre fui muito observador, sempre fui muito curioso com as coisas. Eu sempre fui mais calado e mais observador. Eu falo muito aqui, né? Mas ao vivo mesmo eu sou mais na minha calado. O meu intuito principal é me lembrar dessa época, né, e assistir esse vídeo em 2050, esses vídeos, esse canal vai se prolongar aí enquanto eu puder, e lembrar das coisas que aconteceram e dos fatos que aconteceram, o que eu pensava e como as pessoas pensavam. Então se você quiser também, coloca aí no comentário o que você quer que eu fale sobre qualquer assunto que eu gosto de pesquisar e dar minha opinião e falar também, qualquer assunto. Tem muito vídeo aí para você acompanhar, faz uma maratoninha aí se você gostou. Tem uns vídeos antigos, eu acho interessante, tem muitos vídeos interessantes para você assistir. E esse vídeo de hoje eu vou falar de uma coisa que eu acho que todo mundo tem, uns com um grau maior, outros com um grau menor, mas diferencia no tipo, mas eu acho que todo mundo tem, que é o preconceito. Inclusive eu vou falar do meu preconceito. Eu tenho preconceito também. Eu já tive outros tipos de preconceito. O preconceito o próprio nome diz, né? Um preconceito sobre alguma coisa que você não sabe. Igual eu tinha algumas coisas que eu pensava que eu fui descobrindo, estudando a respeito, fui melhorando a opinião, fui aprendendo, né? Mudando a opinião. Porém tem uma coisa que eu ainda tenho um preconceito muito forte, que eu queria até saber se você tem esse. Eu queria até conhecer outras pessoas que se têm esse tipo de preconceito, que é um preconceito que é um pouco raro, pelo menos eu não conheço outras pessoas que têm, que é com relação à moda, com relação ao consumo. Eu tenho um preconceito muito grande nesse sentido de pessoas que gostam de usar roupas de marca, pessoas que procuram estar na moda, pessoas que procuram... É meio que assim, um preconceito muito grande com aquele playboy da música lá do Gabriel Pensador, né, do Playboy, o preconceito com a loira burra. Eu tenho um preconceito grande com essas pessoas que estão sempre com roupas de marca, que estão sempre buscando estar nesse tipo de moda. É uma coisa que eu acho muito ridículo, me incomoda muito isso. Essas pessoas eu quero distância, sabe? É um tipo de coisa que eu não sei porquê, eu meio que tenho um certo nojo desse tipo de coisa. Eu não sei se é porque eu não ligo nem um pouco pra moda. Pelo contrário, eu gosto de conforto e esse negócio de marca pra mim não serve, não adianta de nada, não serve pra nada, é uma besteira. É questão de carros também, pessoas que ficam, eu quero um carro tal, moto, essas coisas. Pra mim o carro é apenas um veículo, apenas um meio de transporte, nada mais que isso. E roupas também, simplesmente para o conforto, para a proteção, nada para mostrar, para aparecer, esse tipo de coisa. Então eu tenho esse preconceito com pessoas que... O playboyzinho, sabe? Aquela pessoa que tá querendo ficar na moda, que comprar aquela mulher, a perua, né? Que quer comprar a bolsa de tantos mil, o relógio e tal. Eu nem gosto de relógio, não uso relógio. E tudo, com relação a tudo que é simplesmente pela marca, simplesmente para ostentar, igual o funk ostentação, sabe? Esse tipo de coisa. Eu tenho um preconceito muito grande com relação a isso. Pessoas desse jeito, sabe? As pessoas que são assim, de certa forma eu já tendo a me afastar automaticamente. E é um preconceito que eu tenho, e me incomoda muito essas pessoas, né? E o pior é que esse preconceito é um preconceito que eu não tenho nenhum interesse de eliminar, eu não ligo pra isso. Às vezes eu até sinto um pouco de orgulho de ter esse tipo de preconceito, apesar de que eu acho que não é muito saudável isso, né? Mas
é complicado, sabe? E é um tipo de preconceito que eu tenho com essas coisas, com pessoas que gostam de ostentar, pessoas que gostam de coisas de marca. Esse é um tipo de preconceito, eu tenho uma dificuldade muito grande de me relacionar com esse tipo de pessoa, de ter uma amizade, porque até os assuntos não batem, né? Eu não gosto desse tipo de coisa e é complicado. Talvez alguém pode falar assim, ah, é inveja porque você não tem. Não tem nada a ver, porque muita coisa eu tenho condição de ter, sim. Eu poderia ter muito mais coisa do que eu tenho, mas é porque realmente não me interessa nem um pouco, eu não tenho a menor vaidade e vontade. As coisas que eu uso, as coisas que eu tenho são simplesmente pelo conforto, pela praticidade. Simplesmente isso, eu sou extremamente prático e pelo conforto. Não tem nada para mostrar. Inclusive a minha roupa de trabalho é uma camisa desse jeito aqui, uma calça jeans e o tênis. E isso porque eu tento ser um pouquinho mais formal no trabalho, né? Eu me visto simplesmente pelo conforto mesmo, então não ligo para isso. Outro preconceito que eu tenho, por exemplo, também é o pagador de pau. Esse também eu acho, nossa, detestável, me dá uma agonia, sabe? Por exemplo, aquele que tem um ídolo que fica louco lá, o pagador de pau, que qualquer um que fala demais de alguém, enche a bola demais, puxa saco demais. Isso aí, eu tenho um preconceito grande sobre isso também. Por isso é mais um motivo, né, com relação ao Bolsonaro, né, que eles têm os maiores pagadores de pau de todos, né, que é o mito, é o meu capitão, aquela coisa toda. Isso aí é muito nojento, muito nojento. E não só com relação a ele, tem os pagadores de pau do Lula também. Por mais que o Lula tenha feito coisas pelo Brasil, governou bem e tal, fez muitas coisas no Brasil, o pagador de pau é que me irrita. Aquele que endeusa o cara, endeusa qualquer pessoa. Tá, o Ayrton Senna, sabe? É muito, pra mim, enche o saco, sabe? Esse pagador de pau que muitas vezes tem muita gente aí muito melhor, que não é valorizada, não é nem lembrada, e tem esses muitos outros caras aí que são venerados e eu acho que não merecem tanta veneração assim. Então eu tenho muito preconceito com esse pagador de pau, sabe? Que venera alguém, que fala de algum ídolo demais, que enche a bola demais. E esse tipo de coisa me afasta bastante, esse tipo de coisa, essa situação, sabe? A pessoa que, de qualquer assunto, de qualquer área, paga pau demais para a pessoa, eu acho que é um tipo de bitolação, de alienação, alguma coisa assim. Porque tudo bem você elogiar a pessoa, você dar créditos a algumas coisas, tudo, mas quando você extrapola demais, quando fala de um jeito de admiração, sabe? As pessoas que admiram muito, que suspiram muito, admiram, falam as coisas assim, eu rejeito um pouco. Eu tenho uma tendência a rejeitar esse tipo de coisa e cria aquele preconceito em mim. Se você já chega falando de alguém que eu não conheço, nunca ouvi falar, mas pagando pau pra caramba e tal, isso já vai me dando um certo receio. Porque eu tenho a tendência de julgar muito mais pelo que eu vejo da pessoa, não porque falam da pessoa. Eu sigo mais ou menos daquela filosofia de que se você fala de uma pessoa, eu conheço muito mais você do que a pessoa que você falou, porque você conhece muito mais a pessoa que está falando da outra do que a outra. Porque se você tem um pensamento crítico, você vai analisar que essa pessoa que está falando, ela está falando de um ponto de vista dela. E a outra não falou nada ainda, então não tem como você julgar isso. Então o pagador de pau pra mim, nossa, é bem irritante e eu tenho esse preconceito. E aí acaba respingando na outra pessoa também, né? Por mais que eu tente não fazer isso, mas aí eu vou avaliar a outra pessoa com um olhar muito mais crítico. Porque teve a pagação de pau. Inclusive com relação a filmes, isso acontece comigo também, não só com relação a pessoas, mas a filmes, a qualquer coisa. A pessoa fala demais daquilo ali, eu já vou olhar com um olhar muito mais crítico. E aí prejudica na minha avaliação final, às vezes, porque se eu ia olhar com um olhar mais neutro, eu acabo olhando com um olhar mais crítico porque o outro ficou pagando pau demais. Então é um preconceito, é um outro preconceito que eu tenho também, né? E é isso aí, coloca aí nos comentários se você tem algum preconceito, ou que tipo de preconceito você tem, alguma sugestão de tema também. Eu já tenho muitos vídeos para fazer, mas se você quiser colocar algum tema aí, eu faço também.
Curte aí, compartilha, até o próximo e falou!